Pessoal, olha que legal esse exemplo. Qual é a equação reduzida da circunferência que tem raio 2, tangencia o eixo das abscissas no ponto 4 e 0 e está contida no quarto quadrante? É um problema purinho aí de interpretação, né? Então, primeiro passo, vamos colocar aí no plano cartesiano as informações que nós temos. Ó, eu quero a equação, né, de uma circunferência. Essa circunferência tem raio igual a 2. Beleza, então já tenho uma informação aqui do valor de R. Só que para escrever a equação da circunferência, além de R, eu tenho que conhecer as coordenadas do centro, né? Essa circunferência tangencia o eixo das abscissas no ponto 4 e 0. Primeiro passo, marquem esse ponto 4 e 0. Tá aqui. Tangenciar significa passar por esse ponto. Vou fazer um rabisco aqui, depois eu apago. Ela tangencia o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo X, então só tem duas possibilidades. Ou ela faz isso, ou ela faz isso. Não tem outra possibilidade. Só que no enunciado fala que ela está contida no quarto quadrante. Então, necessariamente, a circunferência está aqui embaixo. Esse que é o significado. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar isso aqui direitinho, né? Se ela tem raio 2... eu vou ter o centro dela mais ou menos por aqui, essa medida aqui tem que ser 2, e essa medida aqui também tem que ser 2. Então, fazendo um desenho mais bonitinho, como é que eu vou ter? Ela tá passando aqui por esse ponto, eu vou descer 2 unidades aqui, para marcar o centro dela, e vou descer mais 2 unidades aqui, para marcar um outro ponto da circunferência. Então, tem uma circunferência aqui. A partir do centro, eu vou deslocar. Olha que legal, gente. Se eu desloco 2 unidades para cima, eu caio nesse ponto. Se eu desloco 2 unidades para baixo, eu caio nesse ponto aqui. Eu vou deslocar 2 unidades para a esquerda. Isso quer dizer que a circunferência passa aqui. E vou deslocar 2 unidades para a direita, porque o raio é 2, né? Então, eu tenho uma circunferência mais ou menos assim. Então, vamos lá, pessoal, respondendo a pergunta. Eu quero a equação reduzida dela, né? Lembrando sempre que para escrever equação reduzida, eu preciso das coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro? E preciso da medida do raio. O raio foi dado no exercício, mas a gente pode conferir através do desenho que esse raio é 2. Então, substituindo na equação, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, nós vamos ter x menos x do centro, que é 4, ao quadrado, mais y menos y do centro. Aqui tem que tomar cuidado que esse y do centro é negativo, então eu tenho que usar esse parênteses aqui, que é igual ao raio 2 elevado ao quadrado. Não deixem a equação escrita dessa forma, tá? Eu vou ter x menos 4 ao quadrado, mais y, aqui fazendo o jogo de sinal, mais 2 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, agora a gente já tem a equação aí bonitinha, a equação reduzida da circunferência, como foi pedido aí no enunciado. Vamos colocar isso aí lá no GeoGebra para ver como é que fica. Então, colocando a equação aqui do jeitinho que estava lá, x menos 4, fecha parênteses, ao quadrado, mais y mais 2, fecha parênteses, ao quadrado, que é igual a 4. Olha que legal, pessoal. Igualzinho o desenho que a gente tinha feito. Então, se vocês não quiserem fazer os desenhos no caderno, vocês podem fazer diretamente no GeoGebra, tá? Mas não deixem de fazer, porque é uma forma aí de conferir se a equação está correta. Se você erra qualquer sinal, alguma coisa, por exemplo, esse mais 2 aqui saiu daquela continha que a gente fez menos 2, né? Vamos supor que eu tivesse errado o sinal e tivesse deixado menos. Olha o que ia acontecer. Ia dar uma circunferência que tangencia o eixo da abscissa, porém o centro dela tem coordenadas 4 e 2 e ela está no primeiro quadrante. E no exercício falou que essa circunferência está aí no quarto quadrante, beleza? Agora, a gente vai fazer o processo inverso. Nós vamos determinar as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência a partir de uma equação dada. Pessoal, primeiro passo, observem que essa é uma equação reduzida, né? Então, eu vou escrever a fórmula aqui da equação reduzida e aí basta a gente casar uma com a outra. Bom, então notem nesse caso o seguinte, se eu tenho x menos x de c ao quadrado e aqui em cima eu tenho x menos 1 ao quadrado, quer dizer que xc é a mesma coisa que 1. Então, o centro tem coordenadas 1 para x,
Se eu tenho que y menos yc ao quadrado e aqui em cima eu tenho y menos 7 ao quadrado, observem que o y de c é 7. E se eu tenho que r ao quadrado tá no lugar do 4, aí eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó. R ao quadrado é igual a 4. Na equação de segundo grau, eu faço assim, né? R é igual a mais ou menos raiz de 4. Então, a gente vai ter dois valores. R é igual a 2 e R é igual a menos 2. Porém, como essa medida trata-se do raio, não faz sentido nenhum a gente falar de raio negativo. Por isso que chegando nessa parte aqui, quando vocês forem determinar o raio, vocês já podem fazer direto só o positivo. R é igual a raiz de 4, R é igual a 2. Vamos colocar essa equação no GeoGebra para ver se faz sentido as informações que a gente obteve aqui? Então, vamos lá, pessoal. No enunciado, deu assim, ó. X menos 1 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado, que é igual a 4, né? Vamos ver se confere com os dados que a gente tirou. Vou colocar aqui as coordenadas do centro que a gente obteve, né? 1 e 7. Olha lá que bonitinho, gente. Justamente o centro dela. E o raio é a distância desse centro até qualquer ponto da periferia. No gráfico aí vocês podem ver que esse raio é igual a 2. Então, respondendo a pergunta, né? As coordenadas do centro e o raio são centro 1 e 7, raio igual a 2. Já na letra B, eu tenho uma equação reduzida, que é x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2. Então, se a gente for comparar com a fórmula da equação reduzida, que é x menos x de c ao quadrado, mais y menos y de c ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, a gente já vai conseguir tirar as informações. Olha só. Cuidado, gente, que o sinal aqui tá negativo e aqui tá positivo. Então, o que isso quer dizer? Aqui é muito comum os alunos errarem em colocar que o x de c é igual a 2. Só que, na verdade, não é. Porque se ele fosse igual a 2, a equação seria escrita assim, ó. X menos 2 ao quadrado. Então, se ela é x mais 2, é porque o centro aqui é menos 2. Olha se faz sentido. X menos menos 2 ao quadrado. Não viraria x mais 2 ao quadrado? Tá vendo? Então, resumindo, o que aparece dentro do parênteses está sempre com o sinal trocado. Se aqui aparece menos 1, x do centro é 1. Se aqui apareceu menos 7, y do centro é 7. Se aqui aparece mais 2, x do centro menos 2. E quando eu tenho o y ao quadrado sozinho, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor aqui é zero, por isso que não apareceu nada aqui, né? Nem dentro do parênteses. Então, o centro tem coordenadas menos 2 e 0. E o raio, toma cuidado, gente. Esse 2 que aparece aqui não é o raio. Esse 2 que aparece aqui é o raio ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é raiz de 2. Então, essas são as medidas que foram pedidas aí no enunciado. Vale muito a pena vocês fazerem a prova real, tá? Principalmente porque esses sinais aí são fáceis da gente errar. Como que ficaria a prova real nesse caso? Você faz x menos o x do centro, fecha ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado, e faz as continhas. Então, aqui ele passaria a ser x mais 2 ao quadrado, y menos 0 é a mesma coisa que y ao quadrado, e raiz de 2 ao quadrado é simplesmente 2. Então, ok, beleza? Na letra C, eu tenho a equação x mais 4 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado, que é igual a 20. Então, casando essa equação com a equação da circunferência, que é x menos xc quadrado, mais y menos yc ao quadrado, que é igual ao r ao quadrado, vamos lembrar o seguinte, que quando eu vou extrair as informações do centro, eu tenho que fazer uma inversão de sinal. Então, se aqui está x mais 4, eu tenho, então, o x do centro menos 4. Se é y mais 5, o y do centro vai ser menos 5. E a medida do raio vai depender disso aqui, ó. R ao quadrado é igual a 20. Então, R é igual a raiz quadrada de 20. Só que, gente, o 20 dá pra gente fazer uma decomposiçãozinha dele aqui e dá pra melhorar esse resultado. 20 por 2 é 10, dividido por 2 é 5, dividido por 5 é 1. Então, raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5.
Então, R vai ser 2 raiz de 5. Como foi pedido o R no exercício, a gente tem que deixar da forma mais simplificada possível, tá? Por isso que a resposta vai ser essa daqui. Aí, nós vamos fazer a prova real, principalmente até vocês se acostumarem com essa questão do sinal, tá, pessoal? Porque se errar uma coisinha de sinal, erra tudo. Então, imaginem que a partir do centro e do raio a gente vai escrever a equação da circunferência. Então, eu faço x menos o x do centro, que é menos 4, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é menos 5, ao quadrado, que é igual a 2 raiz de 5 ao quadrado. Muito bem, aí fazendo aqui o jogo de sinal, fica x mais 4 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, e aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, e raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Então, isso aqui vai dar 20. Comparem com a equação que foi dada no enunciado, tá tudo certo. E para a gente fechar aí nossa aula sobre a equação reduzida da circunferência, vamos resolver esse exemplo aqui. Verifique se os pontos A, B e C pertencem à circunferência de equação x² mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 9. A gente poderia até representar isso aí num gráfico, mas como é mais complicado a gente desenhar uma circunferência com precisão, existem outras formas da gente verificar isso, tá? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez o estudo da reta, então se eu tenho uma reta aqui com uma equação conhecida, um ponto, para ele pertencer à equação da reta, ele tem que ter as coordenadas aí x e y fazendo parte dessa equação. Por exemplo, se eu tenho uma reta com a equação y igual a x mais 1, eu sei que o ponto 1 e 2 pertencem a essa reta. Por quê? Porque se eu aplicar esses valores aqui na equação, eu observo a igualdade. Olha, y é igual a 2, x é igual a 1 mais 1 e, de fato, 2 é igual a 2. Já o ponto 1 e 3, ele não pertence a essa reta, porque se eu aplicar esses valores na equação y igual a x mais 1, eu vou ter que 3, que é igual a 1 mais 1, e tenho que 3 é igual a 2. Desde quando 3 é igual a 2, né? Então, uma forma aí de a gente comprovar é simplesmente substituindo os valores dados na equação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar se o ponto A pertence. Ponto A tem coordenadas 0 e menos 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar na equação dada. Então, nós temos x ao quadrado, então vai ficar 0 elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, y, que é menos 1, menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, que é igual a 9. A gente tem que obedecer à risca todas as operações e também o parênteses, tá? Então, fazendo as continhas, eu vou ter 0 ao quadrado, que é 0, menos 1 com menos 2 dá menos 3, ao quadrado tem que ser igual a 9. Esse zero eu já posso descartar, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Então, olha aqui, gente, se 9 é igual a 9, isso aqui significa, então, que A pertence à circunferência, que a gente representa aí por lambda. Então, ponto A pertence. O ponto B, ele tem coordenadas 2 e 4. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essas coordenadas e vou aplicar na equação. Então, eu tenho x ao quadrado, 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Então, 4 menos 2, fecha, ao quadrado, tem que ser igual a 9. 2 ao quadrado dá 4. Aqui dentro do parênteses, 4 menos 2 dá 2, ao quadrado tem que ser igual a 9. 4 mais 2 ao quadrado dá 4, tem que ser igual a 9. Aí eu tenho que 8 é igual a 9? Não. 8 é diferente de 9. Então, o que isso quer dizer? Que o ponto B não pertence à circunferência. Já o ponto C tem coordenadas 1 e 9/2. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou substituir essas coordenadas na equação. Então, eu tenho x ao quadrado, mesma coisa que 1 elevado ao quadrado, mais, abro parênteses, y, que é 9/2, menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Então, aqui eu vou ter 1 ao quadrado é 1, 9/2 menos 2, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. Então, vai ficar 9 menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, 4, ao quadrado, que é igual a 9. Então, eu tenho que 1 mais. Então, eu tenho 1 mais 9 menos 4 dá 5 meios elevado ao quadrado,
tem que ser igual a 9. Então, eu tenho 1 mais 5 meios ao quadrado dá 25 quartos. Tem que ser igual a 9. E então, aqui, tirando o mínimo múltiplo comum no primeiro membro, eu vou ter aqui 4 mais 25, tem que ser igual a 9. Portanto, 29 quartos tem que ser igual a 9. Se você faz a conta 29 dividido por 4, dá 7, uns quebradinhos, né? É completamente diferente de 9. Então, se esses resultados aqui são diferentes, daqui eu já concluo que esse ponto C não pertence à circunferência. E aí, nós vamos colocar a equação e os pontos para a gente poder verificar se a nossa análise está correta, tá? Então, dando uma resposta, verifique se os pontos A, B e C pertencem à circunferência. Então, aqui eu tenho, ó, desses pontos, apenas o ponto A pertence à circunferência. Nunca deixem um problema sem resposta. Vamos colocar esses pontos aí no GeoGebra. Nesse caso, gente, é legal a gente colocar a equação que foi dada lá no exercício, né? E também colocar os pontos. Então, eu tenho x ao quadrado mais, abro parênteses, y menos 2 ao quadrado igual a 9. Então, tá aí a equação. Aí, agora, eu vou colocar as coordenadas do ponto. O ponto A tem coordenadas 0 e menos 1. Olha que legal, pessoal. Esse ponto A, ele pertence à circunferência, tá vendo? O ponto B, ele tem coordenadas 2 e 4. Talvez, se vocês tivessem feito isso na mão, talvez vocês achassem que o ponto B pertence à circunferência. Mas, na verdade, gente, ele não pertence à circunferência, tá vendo? Ele tá fora dela. E o ponto C tem coordenadas 1 e 9,5. Olha que massa, pessoal. Então, GeoGebra é tudo de bom, né, gente? Dá pra gente conferir tudo, tá? E aí, para poder praticar um pouquinho os conceitos que a gente viu nessa aula, vocês vão pegar os exercícios do capítulo 3, são bem tranquilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima, pessoal!